Olá pessoal, hoje nós vamos discutir um problema clássico, que é o problema do troco mínimo. Então suponha que você seja um programador de uma fábrica de máquinas e o objetivo é ajudar aos clientes retornando o número de moedas de possíveis como troco. Suponha então que o cliente coloque uma nota de R$ 1 e compra um item de 89 centavos. Qual é o menor número de moedas que você consegue utilizar para dar troco? Considerando as moedas de 1, 2 e 5. Então observem que a entrada seria as moedas, qual seria o troco e como saída nós teríamos a quantidade de moedas necessária. Nesse exemplo, observem que nós poderíamos retornar 11 moedas de 1, eu poderia retornar 9 moedas de 1 e uma de 2, ou então 5 moedas de 2 e uma de 1. Então eu tenho várias opções para dar esse troco. Mas o objetivo é calcular o número mínimo de moedas possíveis para usar como troco. Ok? Vamos resolver esse problema então. Ok, então no nosso problema, eu teria como entrada as moedas disponíveis para troco e eu teria qual troco deveria ser retornado utilizando essas moedas. Nós vamos utilizar programação dinâmica para resolver esse problema, ok? Bom, vamos entender alguns detalhes aqui. Então eu quero trocar o 11. Observem que eu tenho 3 moedas disponíveis. Então eu preciso calcular primeiro, por exemplo, eu quero trocar o 11 por moedas de 1. Então eu faria 11 menos 1, que é igual a 10. Então observem que para saber se eu consigo trocar o 11 por moedas de 1, eu tenho que também calcular se eu consigo trocar o 10 por moedas de 1. Então eu venho aqui e vou fazer a mesma coisa. 10 menos 1, que é igual a 9. Então, de novo, para saber se eu consigo trocar o 10 por moedas de 1, eu também tenho que calcular para o 9. A mesma coisa, 9 menos 1, que é igual a 8. Eu também tenho que calcular para o 8, assim sucessivamente, até eu chegar em um ponto que eu tenho 1 menos 1, que é igual a 0, e eu sei que eu consigo trocar o 1 pelo 1. Ok? Essa é a ideia. Então, observem que para calcular o 11, para ver se eu consigo trocar o 11 pelo 1, eu tenho que calcular todos os valores anteriores ao 11. E é por isso que eu tenho esse array aqui em amarelo. Esse array, em amarelo, ele vai armazenar quantas moedas eu preciso para utilizar como troco. Então, por exemplo, aqui, de quantas moedas eu preciso para trocar o 1, quantas moedas eu preciso para trocar o 2, o 3 e assim sucessivamente, tá bom? Bom, vamos então criar um algoritmo que seja possível resolver esse problema. Então, inicialmente, eu vou colocar um ponteiro aqui no array de moedas, apontando para o 1. Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse ponteiro. Aqui, certo? E eu também vou colocar um ponteiro aqui, ó, já nesse array com os valores. Então, eu venho aqui, ó, e observem que eu já vou colocar aqui no índice 1, no valor 1. Por quê? Porque eu não consigo trocar 0 por 1. Eu não consigo trocar 0 por 2. E também não consigo trocar 0 por 5. Então começo aqui já no índice 1. Qual a ideia? A ideia é a mesma que nós começamos a fazer. Quero saber se eu consigo trocar o valor 1 pela moeda 1. Então eu vou fazer 1 menos 1, que é igual a 0. Ok? Então, aqui, ó, para trocar o 1 pelo 1, então eu preciso utilizar uma moeda de 1 mais das formas possíveis que eu tenho de trocar o 0. Como o meu array de inteiros, todos os valores aqui são 0 por padrão, então vai ficar 1 mais 0, que é igual a 1. Então eu venho aqui e coloco que eu preciso de uma moeda para trocar o 1. Agora eu avanço com esse ponteiro e faço o mesmo procedimento. Vou fazer o quê? Quero trocar o 2 por moedas de 1. 2 menos 1, que é igual a 1. Então eu preciso de uma moeda de 1, mais das formas possíveis que eu tenho de trocar o 1. Isso está no array de índice 1. Então aqui agora eu tenho 1. Então fica 1 mais 1, que é igual a 2. Então eu venho aqui e coloco o 2 aqui. Lembrando que aqui já começa com 0 por padrão. Vamos avançar aqui com 3. Vou fazer o mesmo processo. 3 menos 1,
que é igual a 2. Então eu preciso de uma moeda de 1, mais das formas que eu tenho até agora de trocar o 2. Eu consigo esse valor na posição 2 do array. Então seria 1 mais 2, que é igual a 3. Então eu venho aqui e coloco 3 aqui. E avanço com esse ponteiro. Então ficaria 4 menos 1, que é igual a 3. Então eu precisaria de uma moeda de 1, mais das formas que eu tenho até agora de trocar o 3. Isso está na posição 3 do array. Então ficaria 1 mais 3, que é igual a 4. Então observem o padrão aqui. Ó. Então aqui vai ser 4, aqui vai ser o 5, aqui vai ser o 5, aqui o 6, aqui eu vou precisar de 7 moedas, aqui de 8, aqui de 9, aqui de 10 e aqui de 11. Então, se eu tivesse disponíveis apenas moedas de 1, eu precisaria de 11 moedas de 1 para trocar o 11 e eu retornaria esse resultado aqui, certo? Mas eu tenho mais moedas disponíveis. Então, deixa eu só limpar aqui. Então agora, o que eu tenho que fazer é, esse ponteiro aqui vai para a próxima moeda, que é o 2, e esse ponteiro aqui volta exatamente aqui para o 2. Por quê? Valores menor que o 2 eu não consigo trocar, eu não consigo trocar 1 pelo 2. E aqui seguimos o mesmo raciocínio. Vamos fazer então, quero trocar o 2 por moedas de 2. Então 2 menos 2, que é igual a 0. Então nesse momento eu preciso de uma moeda de 2, mais das formas que eu tenho até agora de trocar o 0, que está na posição de índice 0. Então ficaria 1 mais 0, que é igual a 1. Então agora eu olho aqui, ó. Eu preciso de uma moeda de 1. 1 é menor que 2? É menor que 2. Então eu sei que eu posso trocar, porque agora eu posso utilizar apenas uma moeda, que é uma moeda de 2. Avanço com esse ponteiro aqui para o 3 e faço o mesmo cálculo. 3 menos 2, quero trocar 3 por moedas de 2, que é igual a 1. Então, nesse momento, eu preciso de uma moeda de 2, mais das formas que eu tenho até agora de calcular, das formas que eu tenho até agora de trocar o 1. Então, ficaria 1 mais o array na posição 1. Aqui é 1, 1 mais 1, que é igual a 2. 2 é menor que o 3? 2 é menor que o 3. Então eu venho aqui e substituo o 3 pelo 2. Então observem que utilizando moedas de 1 e 2, para trocar o 3 eu preciso de apenas duas moedas, que seria uma moeda de 2 e uma moeda de 1. Vamos avançar com esse ponteiro aqui e agora repito o processo. Quero trocar o 4 por moedas de 2. 4 menos 2, que é igual a 2. Então eu precisaria de uma moeda de 2, mais das formas que eu tenho até agora de trocar o 2. Então ficaria 1 mais o array na posição 2, que é 1. 1 mais 1, que é igual a 2. E eu vejo, 2 é menor que o 4? Então eu posso substituir o 4 por 2, porque agora eu preciso de apenas duas moedas de 2. E vamos repetir o processo para o 5. Quero trocar o 5 por moedas de 2. 5 menos 2, que é igual a 3. Então, nesse momento, eu preciso de uma moeda de 2, mais das formas que eu tenho até agora de trocar o 3. Isso está na posição 3 do array. Então, seria 2. Então, fica 1 mais 2, que é igual a 3. 3 é menor que 5? Sim. Então, agora eu não preciso mais de 5 moedas. Eu posso trocar o 5 utilizando apenas 3 moedas, que seria duas moedas de 2 e uma moeda de 1. Avançando para o 6, eu vou um pouco mais rápido agora, vocês já entenderam o raciocínio, seria 6 menos 2
Então seria 11 menos 2, que é igual a 9. Então seria 1 mais o array de índice 9, que seria 1 mais o 9 aqui, que é 5. Então precisaria de 6 moedas. 6 é menor que o 11, já posso trocar aqui por 6. Bom, então utilizando moedas de 1 e 2, para trocar o 11 eu preciso de 6 moedas, que é o mínimo que eu consigo, que seriam 5 moedas de 2 e uma de 1. Ainda precisamos calcular utilizando a moeda de 5, moedas de 1, 2 e 5. E agora vamos avançar com esse ponteiro para o 5. Esse ponteiro aqui volta exatamente para o 5, porque eu não consigo trocar 4, 3, 2, 1 e 0 por 5. Vamos então, vamos repetir o processo. Então ficaria agora, eu quero trocar o 5 por moedas de 5. 5 menos 5, que é igual a 0. Então nesse momento eu preciso de uma moeda de 5 mais as formas que eu tenho até agora de trocar o 0. Então seria 1 mais 0, que é igual a 1. Então utilizando moedas de 1, 2 e 5, para trocar o 5, eu preciso de apenas uma moeda, que é uma moeda de 5. Vamos avançar com esse ponteiro para o 6, repetindo o processo. 6 menos 5, que é igual a 1. Eu preciso de uma moeda de 5, mais as formas que eu tenho de trocar o 1. Então, 1 mais a posição 1 aqui, que é 1. Então, agora, para trocar o 6, eu preciso de 2. 2 é menor que 3, então posso vir aqui e substituir o 3 por 2. Avanço com o ponteiro para o 7 e repito o processo. 7 menos 5, que é igual a 2. Preciso de uma moeda de 5, mais as formas de trocar o 2. Então ficaria 1 mais a rei na posição 2 aqui, que é 1. Então eu precisaria de apenas 2 moedas para trocar o 7. 2 é menor que o 4. Posso vir aqui e substituir. Eu posso utilizar uma moeda de 5 e uma de 2. Avançando com o ponteiro, repetindo o processo. 8 menos 5, que é igual a 3. Então ficaria uma moeda de 5, mais as formas que eu tenho até agora de trocar o 3. Trocar o 3 aqui, na posição 3, então seriam 2 moedas. 1 mais 2, que é igual a 3. 3 é menor que 8, então eu venho aqui e troco o 8. Substituo por 3. Avanço com o ponteiro e vamos calcular um 9. Mesmo processo. 9 menos 5, que é igual a 4. Preciso de uma moeda de 5, mais as formas de trocar o 4. Então seria 1 mais a rei na posição 4, o que é 2? 1 mais 2, que é igual a 3. Então 3 é menor que o 5 aqui. Posso trocar, porque agora eu preciso de apenas 3 moedas. Posso usar uma de 5, uma de 2 e uma de 1. Avanço aqui para o 10 e faço o mesmo processo. Olha que interessante agora. 10 menos 5, que é igual a 5. Então, é uma moeda de 5. É uma moeda de 5, mais as formas que eu tenho de trocar o 5. Então, ficaria 1 mais a posição 5 aqui, que é 1. Então, considerando moedas de 1, 2 e 5, eu preciso de 2 moedas. 2 é menor que o 5, então eu venho aqui e substituo aqui por 2. E avanço aqui com 11 e faço o mesmo processo. 11 menos 5, que é igual a 6. Então eu preciso de uma moeda de 5, mais as formas de trocar
o 6, que seria 1 mais a posição 6 do array, que é 2. Então, nesse caso, eu precisaria de 3 moedas. 3 é menor que o 6, então eu venho aqui e substituo por 3. Como resposta, eu posso retornar, então, essa última posição do array. Observem que eu tenho aqui o troco, que eu vou chamar aqui de n, e eu tenho como entrada aqui o meu array, que eu vou chamar de m. Observe que para cada posição do meu array de moedas, eu precisei calcular todos os valores menores que eu troco. Então, nesse caso, eu teria aqui como complexidade de tempo, eu teria a complexidade de O n vezes m, certo? Observem também que eu tive que criar uma estrutura de dados adicional para calcular todas as moedas, todos os valores, o número mínimo de moedas possíveis para calcular todos os valores menores que o 11. Então eu também tenho uma complexidade de espaço aqui, a complexidade de espaço vai ser equivalente a O de n. Ok? Então vamos implementar esse algoritmo. Bom, antes de implementarmos a solução para esse problema, vamos discutir um caso de exceção aqui. Vamos supor que no momento eu tenho apenas moedas de 3 e eu tenho um troco de 4, ou seja, não é possível. Como a gente identifica que não é possível dar o troco? Ok? Então, seguindo a lógica do que discutimos anteriormente, teríamos um array, nesse caso aqui de 5 posições, lembrando que em Java as posições dos arrays começam em 0. Nós teríamos aqui um ponteiro para moeda, que seria um loop externo, e um loop interno aqui com um ponteiro apontando aqui já para o 3. Então, seguindo aquele raciocínio, nós teríamos 3 menos 3, que é igual a 0, certo? Como esse valor aqui ainda é 0, ou seja, ainda não foi possível achar moedas para trocar esse valor, eu posso simplesmente fazer. Esse valor vai receber 1 mais array de índice 0. Então, simplesmente aqui eu vou substituir 0 por 1. Mas agora, quando eu avançar aqui, 4, nós teríamos 4 menos 3, que é igual a 1. O que nós teremos que fazer? Se a diferença aqui for maior que 0, e esse valor aqui for 0, significa que eu não consigo trocar esse valor 4 por 3, então eu não atualizo esse valor. Ok? Vamos implementar isso então. Então, inicialmente, eu vou criar aqui um array de inteiros para representar todos os valores. E ele vai ser do tamanho do troco mais 1, lembrando mais uma vez que Java, os arrays começam na posição 0. Vou fazer um laço de repetição aqui, primeiro com as moedas, que é o que fizemos aqui. Vou dar um nome para a variável de moeda atual, e ele vai percorrer todas as moedas. Vou fazer um loop interno, que é exatamente esse outro ponteiro que temos aqui. Vou dar um nome para a variável de valor atual. Ele vai ser igual a moeda atual, lembrando que é o que fizemos aqui hoje, está começando no 3. O valor atual vai percorrer todos os valores. Valor atual, mais. Ok, então vamos fazer essa diferença aqui. Como eu falei, vamos começar aqui, ó, 3 menos 3, que é igual a 0, certo? Vamos tratar primeiro o caso de exceção, Diego. Vamos supor que esteja aqui, ó. Seria 4 menos 3, que é igual a 1. Então eu teria que verificar se o A de índice 1 aqui, se ele é 0. Então, int diferença, que é igual ao valor atual menos a moeda atual. Se a diferença for maior que 0, ó, ele é maior que 0,
e valores de índice de diferença for igual a zero, significa que eu não consigo trocar, que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Aqui é igual a zero, eu não consigo trocar o 4 pelo 3. Então, o que eu faço? Simplesmente continuo o loop sem fazer mais nada. Agora, o que eu vou fazer? Vamos voltar para esse caso aqui, ó. O 3 menos 3. 3 menos 3 é igual a zero. O que eu vou verificar aqui, ó? Se esse valor aqui for zero, significa que ainda não existe maneira de trocar o 3 ainda. Então, posso simplesmente fazer aquela conta, 1 mais a rede índice zero, que é o que eu vou fazer aqui agora. Se valores de índice, valor atual, for igual a zero, então simplesmente vou fazer o quê? Valores de índice, valor atual, vai ser igual a 1 mais valores de diferença, que é o que nós fizemos aqui, ó, 1 mais a de índice zero. Se esse não for o caso, lembra do mínimo? O que eu vou fazer? Valores de valor atual vai ser igual a math.min de valores de valor atual, vírgula 1 mais valores de diferença. Lembra quando nós trocamos o 10 por moedas de 5? Precisamos apenas de 2 moedas. Antes, o número é maior. No final aqui, o que eu vou fazer? Eu vou verificar aqui, ó. Vou retornar menos 1 caso não seja possível dar o troco. Se os valores de índice troco for igual a zero, significa que eu não consigo trocar e vou retornar menos 1 nesse caso. Se não, eu vou retornar os valores de índice troco. Vamos ver o resultado aqui. Então, eu tenho moedas de 1, 2 ou 5 e o troco é 11. Vamos ver o resultado disso. 3 moedas. Se eu tivesse aqui nesse exemplo moedas de 3 e um troco de 4, moedas de 3 e um troco de 4, qual seria o resultado? Menos 1. Se eu tivesse aqui, eu tenho moedas de 1, 2 e 5, quero trocar o 10, por exemplo, eu precisaria apenas de 2 moedas. Se eu quiser trocar o 5, por exemplo, eu preciso de apenas uma moeda. Ok? Então é isso. Te vejo no próximo vídeo.